Caros irmãos, como as palavras têm poder sobre as nossas vidas. E dependendo do tipo de palavra, pode nos abater ou nos animar. E no caso das palavras negativas, elas têm um poder descomunal de abater os nossos ânimos, principalmente quando são calúnias. Pessoas que começam a criar falsos testemunhos ao nosso respeito, ou contar histórias equivocadas, ou até nos caluniar. Isso pode ser amigos ou inimigos, pessoas próximas ou pessoas distantes. Mas quando ficamos sabendo o que estão dizendo ao nosso respeito, isso tem poder de nos abater profundamente. E pode ser que você tenha sido ou esteja sendo esta pessoa que está nesse momento muito abatida pelas coisas que você tem ouvido, que estão dizendo sobre você ao teu respeito, comentários que estão fazendo da sua pessoa, acusações que estão fazendo contra você. Pode ser membros da sua família, pais, mães, irmãos, podem ser amigos ou pessoas da própria comunidade da igreja. E essas palavras têm afetado você, têm mexido com você. E algumas pessoas são mais, outras menos sensíveis às palavras. Mas o fato é que todas são afetadas. E talvez você, o estado que você se encontra agora, é em razão das palavras que você ouviu, ou das coisas que você tem ouvido, que estão dizendo ao teu respeito. E eu sei, porque eu já fui vítima e sou muitas vezes de palavras. Agora, como não se abater? Como se blindar contra isso e prevalecer? Uma vez que isso sempre será constante, sempre haverá pessoas falando de nós, ou nos acusando, dizendo falso testemunho, torcendo e distorcendo narrativas para prejudicar você e para criar uma imagem distorcida de você. Eu vou te dar o segredo de Neemias e é o que eu uso para mim. Você não deve aceitar nenhuma palavra que não seja verdadeira contra você. Foi isso que Neemias fez. Neemias estava engajado no projeto de reconstruir Jerusalém. E havia uma série de oposições. E algumas delas foram levantar calúnias contra Neemias, dizer coisas falsas ao respeito dele. Foi de julgar as intenções de Neemias e dizer que as intenções dele em reconstruir Jerusalém, eram falsas. Veja só, no verso 5, veja a calúnia. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do seguinte teor: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedifica o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. Puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essa palavra? Vem, pois, agora e consultemo-lo juntamente. Então, essa é a calúnia. As intenções de Neemias ao reconstruir é ser rei sobre eles, é se destacar. Veja como Neemias responde essas palavras. Verso 8. Mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes,
coisa nenhuma sucede. Tu, do teu coração, é que inventas. Neemias falou, isso é mentira. Eu não falei isso. Não é essa a intenção do meu coração. Eu não pensei isso. Isso não é verdade. E olha o verso 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, suas mãos largarão a obra. O que Neemias fez? Ele não se intimidou. Ele não deixou essas palavras afetarem o coração dele. Por quê? Elas não eram verdadeiras. Eles queriam, através dessas palavras, abalarem Neemias, chocarem Neemias, desfalecer os ânimos de Neemias. Queriam atar as mãos de Neemias, prejudicar o emocional de Neemias. E que Neemias fez? Já que nenhuma das suas coisas é verdadeira, eu não vou me abater, porque isso não representa a realidade. Então, se isso que eles estão falando é mentira, eu não vou considerar, isso não tem poder nenhum contra mim. É assim que você vence a calúnia, a falsidade, a mentira. Meu irmão, você deveria se abater se as coisas que as pessoas têm falado fossem verdadeiras. Se os pecados dos quais te acusam fossem verdadeiros. Se as tragédias ou as coisas graves fossem reais. Isso sim deveria te abater. Agora, uma vez que estão dizendo coisas sem nenhum fundamento, sem nenhuma verdade, todas distorcidas, você não deve se preocupar nem um pouco com isso. Você tem que ouvir o quê? Você tem que dar crédito para quais palavras? Não para o que estão dizendo de você e sobre você. Mas você tem que dar ouvidos, primeiro, àquilo que você diz de você mesmo. Segundo, aquilo que as Escrituras dizem de você. E terceiro, aquilo que Deus diz de você. É isso que você tem que considerar. E não o que os inimigos, e não o que os falsos, e não o que os que orquestram algo contra você estão dizendo. Fazendo assim, isso não te afetará. Porque o que eles estão dizendo não condiz com a verdade e com a realidade de quem você é, do que você fez e do que você faz. Deixe de ouvir eles e vai ouvir a Deus. Vai ouvir a você mesmo e vai ouvir a palavra de Deus. Assim você se blindará, reanimará, se erguerá e se tornará imbatível contra esses caluniadores. Deus te abençoe. Um grande abraço.